Boa noite. Bom, nós vamos dar início aqui a esse último encontro de cápsulas 2022, 1922. Eu gostaria de fazer assim algumas apresentações, né, das dinâmicas dessa noite. Gostaria também de agradecer à galeria, à Jaqueline Martins, ao Caio Aguiar, que colabora aqui na organização desse trabalho, e, claro, a presença de todos vocês. A noite de hoje ela é um pouco diferente, não só pelos acontecimentos todos, né, que nós estamos vivenciando, mas porque ela é um último encontro, quase que síntese, tentando fazer algumas amarrações. E eu vou, então, agora que eu acho que muita gente entra aqui na sala, né, já está entrando na sala, é, vou começar a minha fala explicando, então, né, depois desses agradecimentos, explicando as dinâmicas de hoje. Primeiro, hoje, bom, primeiro nos encontros anteriores, nós não tínhamos muita possibilidade de interação, principalmente por causa do horário e da necessidade que tivemos para garantia de uma boa qualidade da apresentação, né, da gravação antecipada. Então, nós tínhamos aqui uma gravação em vídeo que compartilhamos e o tempo sempre depois estourava, porque, claro, tinham questões e comentários, mas sempre tudo muito rápido, um pouco, talvez, rápido demais, né? Então, por isso, nesse último encontro, nós vamos mudar essa dinâmica. Primeiro, algumas questões elas chegaram por e-mail, e mesmo algumas questões que apareceram no que eu andei, eu, a Lisete, a Jaqueline discutimos e reelaboramos aqui essa apresentação de hoje, no sentido não de dar respostas, né? Porque eu acho que o ambiente é mais dessa conversa, mas principalmente talvez para nos posicionarmos diante do assunto debatido nesses 4 encontros. Então, na noite de hoje, eu vou apresentar inicialmente, de maneira breve, uma lista, um pequeno roteiro de comentários a partir do que vocês provocaram durante esse tempo e tentando deixar claro, como eu falei, o nosso posicionamento e também, nessa apresentação que eu vou fazer, eu vou tentar articular com os textos enviados e que ainda serão enviados, porque a partir de amanhã nós vamos enviar, posso enviar inclusive esse roteiro aqui que eu vou apresentar para vocês, não vejo nenhum problema, ótimo até, mas tentar articular isso com as nossas sugestões de leitura, né? São leituras que nós mesmos estamos fazendo de maneira a ampliar a nossa discussão, o nosso campo aqui para pensar a semana de 22 de uma perspectiva contemporânea. Então, nessa dinâmica, hoje, nós vamos fazer diferente. Enquanto eu falo desse roteiro, que vou levar em torno talvez de meia hora, aqueles que quiserem comentar, debater, lançar um tópico para debate, ou mesmo questionar, claro, por favor, se inscrevam no Q&A. Né? Vai ser diferente. Não vai se escrever hoje tudo que você está pensando ali, cada um de nós está pensando. Você vai dizer, eu quero falar. E o Caio está aqui me ajudando hoje para montar essa lista e nós vamos dar a palavra, né? Nós vamos abrir aí o microfone, dentro das nossas condições, a conversa vai ser assim via o áudio, né? Nós vamos abrir o microfone para que você possa se manifestar. A não ser que a timidez seja gigante, aí eu peço que a pergunta ou que o comentário
seja devidamente, de forma objetiva, apontado ali no Q&A, tá? Mas, em princípio, a ideia é que todo mundo fale hoje, possa se apresentar e fazer comentários muito específicos. Eu sei também que nem sempre é uma questão. A maioria dos comentários, elas não têm esse caráter de questão, até porque tem algumas coisas que são questões pontuais, né? Interesses pontuais, dúvidas pontuais, ou mesmo entre vocês também, o fornecimento de algumas informações apareceu de forma bem objetiva. Então, nós vamos preservar isso, no entanto, a nossa ideia é exatamente a possibilidade de conversar. Então, basta se inscrever ali no Q&A e falar, quero falar, que o microfone será devidamente aberto depois pelo Caio. A gente só vai organizar aqui uma dinâmica para azeitar aqui a nossa conversa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. É uma série de tópicos o que nós temos aqui. E lembrando que eu não consigo olhar no Q&A enquanto estou compartilhando com a tela aberta. Por isso que é legal que vocês se manifestem ali e depois o Caio vai me ajudando e eu também vou ajudando a administrar, né? Então, esses tópicos aqui foram elencados depois do envio de vocês e nas conversas que eu, a Lisete e a Jaqueline tivemos ao longo aí dessas semanas, né? A primeira questão está ligada a um texto que nós enviamos também. Eu espero que todos vocês possam ter contato com esse material, que é o texto da Luciana Balestrin, sobre todo o debate, né, uma espécie de desenho, mapeamento que ela faz do debate pós-colonial. Ela faz diferenciações entre as terminologias e vai, claro, nos colocando neste lugar aqui do grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo que, a partir dos anos 90, vai discutir, né, essa herança colonial. É muito mais complexo, obviamente, eu estou falando isso para que a gente tenha bastante tempo para conversar, mas a Luciana Balestrin vai fazer essa apresentação de maneira muito pontual, muito eficiente e, claro, fornecendo aqui esse rol de autores para esse interesse. Então, sugiro que vocês olhem para esse texto com cuidado. Meu objetivo, de jeito nenhum, hoje é discutir o texto, não é essa a questão, mas é nos posicionar diante da escolha desse texto, né? Então, nesse sentido, um ponto que precisa ficar claro, do nosso ponto de vista, é a localização do debate sobre a Semana de 22 dentro desse território, modernidade e colonialidade, a partir desses autores. Há uma questão importante, recorrente, ela já vem, talvez, de 20 anos para cá, ou quase isso, que é uma discussão sobre, bom, é o modernismo, primeiro ele aparece em São Paulo ou ele é carioca, né? E há, então, uma discussão em cima disso, como se a questão fosse circunscrita, né, a essa espécie de polarização. Então, a nossa ideia é trazer essa discussão para outro campo, e temos para isso também, do ponto de vista histórico, essa entrada da antropofagia, né, de maneira muito eficiente por parte do Oswald de Andrade, que nos faz pensar que essa discussão pode ser revista dentro das questões da herança colonial na América Latina. Então, de novo, sugiro a leitura desse texto e eu vou entrar em alguns detalhes aqui para localizar, inclusive, qual é a diferença entre discutir isso do ponto de vista de duas cidades engajadas num processo de liderança geopolítica, né, e que arrasta consigo
um pano de fundo cultural e localizar a mesma discussão do ponto de vista aqui de modernidade e colonialidade. Inclusive, uma das últimas questões enviadas, de Dudu, tem a ver, quer dizer, ela nos provocou exatamente essa necessidade de recolocar aqui essa questão. Então, eu tirei aqui um trecho da Balestrin, 2 trechinhos, só para lembrar alguns pontos importantes para quem ainda não pôde ler e vai poder acessar agora e discutir essas questões, né? Então, como eu falei, o texto da Balestrin faz esse desenho histórico desde os anos 80 até anterior a isso, né? Ela localiza a discussão anterior a isso, até chegar nos anos 90, quando ela apresenta esses autores que eu estou citando aqui e que estão todos devidamente referenciados no texto da Balestrin. Bom, primeiro, a necessidade de lembrarmos que colonialidade, quando tratamos essa palavra, estamos falando da lógica das relações coloniais nos saberes e modos de vida, quer dizer, a permanência dessas relações, ainda que a rigor, né, o período colonial tenha encerrado, né, e que o processo colonialista também. Mas a colonialidade perdura. E ela está intrinsecamente ligada para esses autores com a ideia de modernidade. Então, eu vou ler esse trecho para, claro, aqui nos ajudar num possível debate. A colonialidade se reproduz em uma tripla dimensão, a do poder, do saber e do ser. Isso a Luciana Balestrin vai explicar muito bem, vou aproveitar para fazer um comentário, que não é devidamente esmiuçado na obra do Mignolo, que é quem exatamente vai propor essa leitura, né? E mais do que isso, a colonialidade é o lado obscuro e necessário da modernidade. É a sua parte indissociavelmente constitutiva. É precisamente desse diagnóstico, modernidade e colonialidade são uma parceria indissociável, né? Esse diagnóstico que é elaborado por autores participantes do grupo, Quijano, Wallerstein e o Mignolo, que deriva o nome. A modernidade, estando intrinsecamente associada à experiência colonial, aí um trecho do Maldonado Torres, uma elaboração deste autor, não é capaz de apagá-la. A modernidade não é capaz de apagar a experiência colonial. Não existe modernidade sem colonialidade. De outro lado, não poderia haver uma economia mundo capitalista sem as Américas, né? Então, portanto, todos os processos de colonização. De novo, insistam na leitura desse texto, porque a Balestrin vai mostrando que é a partir de debates e de críticas, aqueles que elaboram uma crítica, né, ou vão elaborando esse campo muito intrincado da questão da subalternidade, dos lugares de fala, como que vai se construindo especificamente a teoria deste grupo. A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas da existência social cotidiana e da escala social. Origina-se e mundializa-se a partir da América. É bom também lembrar, eu não recortei aqui, eu até fiz um outro recorte aqui na sequência, mas que nesta elaboração, essa classificação que organiza as relações, né, colônia e metrópole, elas vão se pautar pela questão da raça, né, como o Quijano está falando, como uma categoria mental da modernidade, mas também as questões de gênero
e as questões relacionadas ao mundo do trabalho. Claro, são as relações que fundamentam, em princípio, né, do ponto de vista mais objetivo, as relações entre colônia e metrópole. E a autora também vai apontar que a raça aparece como uma categoria mental da modernidade, fundamental para o funcionamento desse sistema. O grupo Modernidade e Colonialidade, do qual todos esses autores fazem parte ou contribuem de forma mais intensa ou menos intensa, propõe, então, uma construção de modernidades alternativas ao único modelo ocidental. Então, vejam que está absolutamente relacionado ao que discutimos até agora, né? A construção de uma modernidade cuja pauta não seja um único modelo a partir da relação com a Europa. Eu acho que a questão, não sei se Dudu, que fez a questão, está aí presente, estará, depois se puder abrir para fazer esse comentário, eu acho que é bastante importante. A questão da raça aqui, ela é um tópico que vai recortar todos os nossos encontros, porque ela nos parece, também nos parece que será contornada, né? As questões raciais serão desviadas, talvez melhor dizendo, do projeto de modernidade proposto a partir do modernismo da semana de 22. Segunda questão importante, muito importante do nosso ponto de vista, a questão do fascismo, que também aparece ou pouco aparece, ou aparece revisada, né, nas narrativas no pós-semana. Então, a primeira questão importante de lembrar é que exatamente a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, né, ela um pouco vai detonar um processo que já vinha sendo elaborado, que é dos projetos nacionalistas e também que vão se manifestar do ponto de vista político via o fascismo, tanto na Europa quanto no Brasil, aqui tentando situar exatamente o nosso debate, né? Ali em torno da questão da antropofagia, etc. Nós gostaríamos de lembrar também dessa relação muito forte, muito apontada, porém talvez não, ou carente ainda de uma articulação forte com os nossos estudos sobre a semana, sobre os modernismos, do fascismo do Marinetti, que é uma referência bastante forte, vocês sabem, né? Do futurismo do Marinetti com o fascismo ali da Itália deste período. Lembrando que a plataforma estética do fascismo privilegia a velocidade, a urbanidade, a industrialização, não coloquei aqui, né? Mas é esse o grande projeto italiano de ajuste aos processos de industrialização da Europa e, adendo bastante importante, isso a gente vê na produção poética do Marinetti, a questão da apologia da guerra e da violência. E a ideia da guerra como uma obra de arte total. Acho que isso é muito claro na poesia do Marinetti. Lisette também pediu para lembrá-los de que muitos dos poetas da semana vão se engajar em veículos de inspiração fascista, como é o caso do Rego Monteiro, que colabora para a Fronteira, que é uma publicação de extrema-direita, mas não só isso, alguns participantes da semana vão se engajar no movimento verde-amarelo ali, né, de um certo purismo local, de identidade local, nativismo, e o Plínio Salgado, para quem não junta o nome à pessoa, é fundador exatamente do Partido Integralista,
né, que é a versão local do fascismo a partir de um modelo europeu. Questões de gênero e raça é um outro tópico importante, né? Quer dizer, a questão, segundo esses autores que trabalham com o giro decolonial, gênero, raça e o trabalho são as questões que vão fornecer uma espécie ali de fundamentação para entender a construção, né, da perspectiva colonial. No caso da semana, as questões de raça e gênero, elas serão preteridas pelas questões sociais. Ora, em 22, nós temos a formação do Partido Comunista do Brasil, alguns dos participantes também têm um alinhamento ou têm uma aproximação naquele momento ou posterior ao momento da semana, e a discussão não passa pela questão de gênero e tampouco pela questão racial, passa exatamente pelas relações de trabalho, né, que também é um fundamento do comunismo. Alguns artistas aderiram ao comunismo, depois eu estou colocando isso porque eu vou depois comentar o trabalho, duas palestras, uma do Mário de Andrade e uma do Oswald, e exatamente essa pontuação da cisão, né, e dessa polarização desse ponto de vista esquerda-direita vai surgir neste grupo inicial a partir da semana de 22. Questão da autocrítica, eu vou enviar para vocês um texto bastante interessante do Rafael Cardoso, que chama O Intelectual Conformista, Arte, Autonomia e Política no Modernismo Brasileiro. Neste texto, ele vai comparar, né? Comparar talvez não seja a melhor palavra, ele vai justapor duas palestras. Uma, a chamada O Movimento Modernista do Mário de Andrade, que é publicada anteriormente, depois ela é apresentada no formato palestra, um pouco mais, com um pouco mais de autocrítica, e o texto do Oswald, uma palestra também chamada O Caminho Percorrido de 44, na qual ele faz uma espécie de balanço, né, dos rumos que o grupo tomou na semana. Esse texto ele está na internet, pode ser buscado, mas vamos enviar para vocês. Eu quero fazer comentários de alguns trechos do Cardoso, não da própria palestra, porque eu acho que o Rafael Cardoso, como um bom historiador, ele vai articulando, né, o texto dessa palestra com elementos históricos, acontecimentos de caráter pessoal e de caráter mais amplo, coletivo, que um pouco vão nos ajudando a compreender alguns elementos da fala desses dois autores. Que fique claro aqui também que eu estou fazendo uma mega redução, né? Eu recortei aqui alguns elementos que nos interessam, que têm a ver com o nosso roteiro, mas que vale a pena a leitura. Também como o da Balestrin é um texto relativamente curto, eu acho que o da Balestrin tem em torno de 20 e algumas páginas, e do Rafael Cardoso é mais curto ainda, tem 13 páginas, mas é um artigo riquíssimo, né, mostrando o posicionamento político, estético desses artistas, desses autores, e, claro, aqui pincei alguns elementos que nos interessam. Então, estou citando Cardoso, ok? A palestra chama o Movimento Modernista. A partir de uma argumentação que mistura a narrativa pessoal à histórica, Mário acusa o movimento de 22 de ter sucumbido aos defeitos do individualismo e do abstencionismo e se afastado da questão essencial do amelhoramento político-social do homem, né? Um aprimoramento.
Tampouco ele isenta sua própria produção dessa crítica. Ele cita Mário: toda minha obra não é mais que um hiperindividualismo implacável. Seguindo. Nos anos seguintes, a 42, Mário de Andrade procedeu a um exame de consciência e passou a exercer, não sem coragem, a autocrítica. A palestra O Movimento Modernista marca o início de um processo de penitência pública por ter colaborado com a ditadura do Estado Novo. Em entrevista concedida a Francisco de Assis Borba e publicada na revista Diretrizes, vejam aí essa articulação de historiador, né, que ele faz. Em janeiro de 44, Mário escancara essa questão e acusa: uma grande parte da inteligência brasileira vendeu-se aos donos da vida. Nem ele se exime do pecado do colaboracionismo. Declara-se arrependidíssimo por ter contribuído para a revista Atlântico, projeto que uniu o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, muito famoso, sob Lorival Fontes, com seu correspondente salazarista em Portugal, o Secretariado de Propaganda Nacional, sob a responsabilidade de Antônio Ferro. Desculpe, vou voltar aqui só um instante. Depois desse alinhamento de Mário de Andrade, né, com a ditadura do Estado Novo, né, como funcionário, ele vai atuar, não só ele, temos outras personagens que vão se inscrever nesse movimento, né, nessa movimentação, melhor dizendo, mas a partir de 42, 45, vamos ver uma guinada política, né, pensando aqui nesses dois polos, direita e esquerda, de forma muito bem explicada. O Rafael Cardoso nos mostra que há exatamente uma espécie de alinhamento à esquerda. E Mário vai retomar a discussão sobre o papel social da arte, tópicos que ele evitou, né, ou que ele contornou ali no período que é funcionário do governo. A palestra de Oswald de Andrade, O Caminho Percorrido, de 44, apresenta, segundo Cardoso, os seguintes elementos. Bom, primeiro ele faz ali um balanço, né, do período posterior ao Manifesto Antropófago. Em 31, Oswald de Andrade aderiu ao PCB. Casado a essa época com Patrícia Galvão, a Pagu, ambos travaram contato pessoal com Luiz Carlos Prestes, encontro que alterou definitivamente o rumo de suas vidas. Entregaram-se a uma fase de militância intensa nos anos 31 a 33. Juntos criaram e editaram o semanário O Homem do Povo, jornal de efêmera duração que contou com a colaboração de Astrogildo Pereira, então recém-afastado da Secretaria-Geral do partido, que ajudaram a fundar em 22. Pagu e Oswald sofriam com as tensões que regem a relação entre intelectuais e cúpula partidária nas agremiações dedicadas à causa operária, e também com o julgamento dos meios burgueses escandalizados com a sua ideologia e mesmo com sua união conjugal. Lembrando que depois da quebra da Bolsa, que também nesse período, né, pós-29, o Rafael Cardoso vai considerar também essa mudança financeira, né, da trajetória ali do Oswald. Né? Continuo aqui citando Rafael Cardoso. Ao pronunciar a conferência O Caminho Percorrido em maio de 44, Oswald de Andrade teria sido percebido por seus ouvintes como um opositor do Estado Novo, ou pelo menos como uma de suas vítimas. Ao contrário de tantos intelectuais que colaboraram com os órgãos da ditadura, responsáveis por distribuir encomendas e cargos, em especial o DIP e o Ministério da Educação, aqui eu faço também um parênteses, porque o Rafael Cardoso também nos mostra essa dificuldade que vai se apresentando nessa vida profissional do Mário de Andrade, de alçar
outros cargos dentro do Ministério da Educação, né, que ele almejava, mas ficou ali um pouco circulando numa espécie de limbo, sem chegar num lugar que ele pretendia nesse processo de colaboração. O antigo antropofagista detinha autoridade moral, o Oswald, né, naquele momento para proferir juízos tonitruantes a respeito da conduta alheia. Então, Oswald é que se sentiu numa posição mais confortável para fazer essas críticas, ainda que, obviamente, todo esse pano de fundo da sua origem aparecesse muito constantemente. Descortina uma perspectiva reveladora ao aprofundar sua análise de como o grupo da semana de 22 se bipartiu. De um lado, ele coloca Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, alinhando-os com os caminhos que levariam à Revolução Paulista de 32. Do outro, ele coloca a si e aos companheiros da antropofagia, o ápice ideológico do modernismo, segundo ele, né, que o Rafael Cardoso está citando a palestra, o primeiro contato com a nossa realidade política, porque dividiu e orientou no sentido do futuro. Do ponto de vista de 44, Oswald reconfigura as disputas modernistas no final da década de 20, em termos de uma cisão clara de direita versus esquerda, entre os defensores dos interesses das velhas oligarquias e os novos paladinos do povo. Ele afirma que os do seu grupo nos tornamos os vira-latas do modernismo, após o terremoto político de 1930. Os vira-latas comeram cadeia, passaram fome, pularam muros, mas salvaram o sentido do modernismo. Então, vocês vejam que eu queria só lembrar aquela minha primeira apresentação, na qual eu tentei mostrar o quão complexo, né, era essa conjugação de forças presentes na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, via essas classes de imigrantes e via também o apoio bastante fundamental político e financeiro das velhas oligarquias, que ele aqui coloca como um pacote que certamente ficou ali do lado dos mais à direita. Né? Ao final do discurso, de maneira surpreendente, segundo Rafael Cardoso, o Oswald vai falar algo que não se falava, que era sobre a questão da censura, da prisão e da violência em relação aos presos políticos. Já que muitos aqui desse círculo mais íntimo dele passaram pela condição da cadeia. Por fim, eu também vou mandar para vocês um texto, na verdade, uma entrevista que a Cristiane Mesquita, a pesquisadora sobre moda, fez no grupo que ela tem, chamado Zig Zag, com o Ney Matogrosso, de quem, né, são apresentados figurinos e fotografias na exposição que o Inti Guerreiro fez no MAN sobre o Flávio de Carvalho. Lisete, que não está aqui hoje, não vai poder nos acompanhar, não vai estar aqui para ajudar a comentar o que vocês têm a dizer, mas ela pediu para lembrá-los de que exatamente se modernidade, colonialidade se pauta em questões de raça, gênero e trabalho, e o debate político fica um pouco em torno da questão do trabalho e a questão de raça não aparece, a questão de gênero, né, é retomada do ponto de vista dos modernismos localizados nesse território por Flávio de Carvalho a partir do New Look, que ela considera uma dissidência. Então, essa entrevista aqui, que também está online, mas nós vamos enviar,
ela recoloca essa relação, né, e a importância da retomada de alguns elementos apontados a partir da figura contraditória do Flávio de Carvalho, relacionando questões de gênero no debate modernista, né? Bom, eu gostaria muito agora era de ouvi-los. Algumas pessoas, né, Regina, Dudu, fizeram questões que talvez estejam alinhadas aqui com esse roteiro. O Minerini também tinha feito um comentário, e eu esqueci, acho que, de falar disso, que aí eu estou em dúvida se eu já enviei, mas se não, enviarei, o relatório SAR-Savoy, que é exatamente o documento contratado pelo governo francês para elaborar o processo de devolução das peças do Benin, em particular, né, para os seus locais de origem. Por que eu estou falando isso e reconectando ali, né, com o Minerini? Porque também há toda essa discussão da produção localizada no período de 22 em relação a questões muito específicas da colonização e da colonialidade, que estão presentes nesse relatório. É um relatório extensíssimo, mas eu acho que é de interesse de muitos de vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque agora eu vi que tem gente com mão levantada, é isso? Não tem questões no Q&A? Ninguém quer falar? Olha, gente, a Lisete vai abrir o microfone dela e vai aparecer aqui, hein? Deixa eu ver se tem questões. Nada, nada, nada. Comentários, não precisam ser questões. Comentários em voz alta. Eu vou aproveitar aqui. Opa! Olha, Minerini pediu para abrir aí o microfone dele, por favor. Gente, porque nesse formato webinar a gente não consegue, a gente precisa aqui de uma certa dinâmica, tá? Aí, Minerini, está aberto o teu microfone. Muito obrigada, viu, Minerini? Um prazer te encontrar aqui. Obrigado a você. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. E ótimo, Mirtes. Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todo mundo da galeria. Quando eu fiquei sabendo do tema, eu corri me inscrever, porque, como você sabe, eu pesquiso arte moderna e contemporânea, né? E, junto a isso, os caminhos do ensino da arte no decorrer do século XX, até chegar nos dias atuais. Bom, Mirtes, em primeiro lugar, super bacana a iniciativa de trazer esse assunto à pauta. Eu estou participando e acompanhando o debate em outras instituições Eu também. te encontrei lá, Mineirinho. Você acha É, ontem, né? Ontem, pode falar aqui a instituição, as instituições? claro, por favor. Acho que a Lisete comentou nos dias. Pode falar. Ontem começou um ciclo, um seminário de vários encontros promovidos em parceria pelo MAC USP, pelo Instituto Moreira Salles e pela Pinacoteca, né, que vão debater o modernismo em encontros mensais durante o ano todo. E você estava lá e eu também, não é? Muito bom. Então aí, Mirtz, eu venho pesquisando isso, não só pelo interesse de pesquisador, mas eu também trabalho com grupos de professores pelo Brasil todo, né?
e vou oferecer um curso que eu estou terminando de organizar justamente sobre a revisão da Semana de Arte Moderna, né? E preparação de professores que queiram vir trabalhar com isso em sala de aula. Eu sou um professor que transito pela universidade, mas para quem não me conhece, nesse momento eu sou um professor de ensino fundamental, de educação de base e médio. É um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo, em paralelo ao trabalho de pesquisador. E aí, Mirtz, eu coloquei essa questão já nos momentos anteriores, que me interessa bastante a atualidade desse debate posto pelos modernistas e que tem uma grande repercussão, ou melhor, um grande desdobramento com a antropofagia. E trago para você e para todo mundo que está aqui uma questão que uma aluna minha colocou há 2 anos. Quando estávamos falando sobre antropofagia, ela tinha à época 14 anos, e nós estávamos lá discutindo a questão de só não interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, da apropriação cultural, né? E daí ela colocou a questão que eu também coloquei e trago aqui, que é a questão da apropriação indevida, né? Como lidar com isso? Porque muitas vezes a gente fala, olha, nós ouvimos falar, né? Esse não é o seu lugar de fala. Então, você se apropriar de algo indevidamente, vou usar como exemplo aqui, talvez todo mundo tenha visto, o caso do carnaval do ano passado da Alessandra Negrini vestida de índio. E ela, no Baixo Augusta, por exemplo. E ela não foi acusada de apropriação cultural indevida, muito pelo contrário, ela chamou mulheres indígenas que ajudaram a fazer a pintura corporal e tudo, e aquilo foi entendido como aquilo não era indígena, era uma leitura que se fez, mas que não prejudicava e não comprometia em nada. E aí eu tenho essa questão que talvez a gente não tenha uma resposta tão cedo, né? E não cobro resposta de ninguém aqui porque o debate está posto. Justamente isso, né? Antropofagizar vale ainda hoje? O que da antropofagia que tanto nos marca, né? Essa, o Oswald de Andrade traz uma luz para pensar a cultura brasileira, a formação do povo brasileiro pelo ponto de vista da arte e pelo ponto de vista da cultura. E de repente essa luz hoje não é tão luminosa assim, como a gente pensava. Me fiz claro? Muito. Mas você quer amarrar? Que eu acho. Não, não, claro, né, é uma geração do século XXI, essa aluna que me trouxe a questão, mas como fica a questão da apropriação cultural indevida? Se esse cocar, esse turbante afro não pertence à sua cultura, você não tem esse lugar de fala. E aí me parece muitas vezes que o lugar de fala, ao invés de ser aberto para que cada um encontre o seu lugar de fala, muitas vezes vem sendo entendido como cala-boca. Se você não é desse Fala, movimento, né? A gente já ouviu alguém comentar. se você não pertence a tal coisa, você não tem locução, você não tem legitimidade para falar sobre isso. Eu andei lendo bastante sobre isso, né? Djamila Ribeiro está trazendo questões maravilhosas, um livro rápido de ler, né? E que são questões de decolonialidade, né? Se você coloca aqui, o Miolo coloca a questão de que não há modernidade sem colonialidade, eu ouso dizer que não há pós-modernidade sem decolonialidade na América Latina, né? Porque as teorias pós-modernas, e nós sabemos que são muitas, e é um grande território de debate, a pós-modernidade, né? Você pode pegar aí de Lyotard sei lá, né? A Jacques Derrida e uma série de outros que a gente entende como pós-modernistas, não é? E de repente a gente encontra, inclusive, as questões postas pela Ana May Barbosa, que eu e você já trabalhamos diretamente com ela, sobre o pós-colonialismo. E hoje nós temos essa discussão, que às vezes é conflitante, como a própria pós-modernidade de que se a pós-modernidade é um debate do pensamento hegemônico, eurocêntrico, a pós-colonialidade e a decolonialidade, ela é a nossa pós-modernidade. Estão me fazendo claro? Tá. Né? Então, e aí também acho que a gente cabe pensar que modernidade é essa?
né, que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando do automodernismo pós-evolução industrial, que a colonialidade é decorrente, ou nós estamos tratando de da modernidade pelo ponto de vista da história clássica, que vem do Renascimento e das grandes navegações. Há uma diferença aí também, né? Você pensar que a colonialidade vem, esses praia, né, com as grandes navegações, é uma modernidade. Se você pensar na modernidade como decorrente da industrialização e do capitalismo e do consumo e por aí afora, a gente tem uma outra modernidade para pensar. Eu posso comentar daí, só para, pelo menos da minha aproximação com esses autores, Ah, essa questão da industrialização ela já está embutida no processo colonial. Ela não é um segundo movimento com diferenciações. Ela é parte de um movimento único, né? Mas isso é só um detalhe. Eu vou comentar algumas coisas que você está falando. claro, Compartilho, claro. né? Obviamente, aqui não tenho nenhuma intenção de dar respostas. Agradeço, porque eu queria comentar de novo a questão de Dudu. Eu vou abrir, acho que aqui para ler daqui a pouco, para ficar super clara, porque fica meio um segredo entre iniciados, né? Não é essa a intenção. É que eu fiquei com medo aqui de compartilhar telas e me confundir, né? Mas eu queria comentar algumas coisas que você fala nesse sentido aí da gente poder conversar, principalmente dessa questão muito complexa do meu ponto de vista da apropriação, né? Você vê, eu diria, temos muitos deslocamentos aqui ao longo do tempo e eles precisam ser vistos nesse distanciamento. De que forma isso pode fazer sentido para colocar este debate hoje? Eu estou falando da antropofagia em particular, né? Mas por ainda, né, que esse grupo, e que eu fiz questão de falar isso aqui na minha apresentação, né, que a ideia é contribuir com outras perspectivas de modernidade, né, outras possibilidades de ler a modernidade. Porque me parece que este processo de colonização, em grande parte, algo nele não é reversível, né? Quase que eu tenho medo de falar isso, né? Porque é angustiante, mas se você pensar que nós estamos falando em português aqui hoje, não falaremos em outra língua dos habitantes dessa terra anterior à chegada dos portugueses, isso é um fato. No entanto, isso não nos impede de propor outras leituras e espaços de fala para quem quiser fazer outra proposta, né? Então, com muito cuidado eu falo isso, porque eu acho que um dos autores que mais me sinaliza para os limites das concepções sobre identidade cultural é o Stuart Hall, né? Exatamente, que vai fazer grandes estudos sobre a questão da identidade em momento de pós-modernidade de globalização, e, portanto, num dos instantes de globalização. Ô, Minerini, fique à vontade aí para me interromper, tá? Eu estou Imagina, falando ó, para você. eu li, acho que eu li o mesmo livro que você do Stuart Hall, que é a Identidade na Pós-Modernidade. Claro, E continua. cada vez que eu leio esse livro, mais dúvidas eu tenho, porque ele sai da identidade e chega na questão da identificação, que pode ser volúvel, que pode ser volátil. Ela não precisa ter, ela não precisa ser única, né? Você vê o terreno. É, De, exatamente, é um terreno plural por excelência, né?
Exato. O que eu gostaria de reter daí, já que eu não tenho respostas, né? Acho que ninguém tem, Mirtes. Nós estamos vivendo isso, né? E sempre que está se vivendo é muito difícil, porque está tudo no ar, né? Está tudo acontecendo aqui. Então, não há distanciamento, nem mesmo temporal suficiente para ver a poeira baixar e conseguirmos identificar isso e mapear e levantar as questões com maior clareza, porque enquanto as coisas acontecem, tudo é muito nebuloso, né? Exato. Então, eu acho que este livro que você citou, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, né, Isso. é fundamental para, primeiro, não incorrermos também num mundo tão confuso como o de hoje, numa certa essencialização das identidades, um certo purismo de identidades, né? Porque quando eu falo da colonialidade como algo da colonialidade e da colonização como algo ali que talvez não tenhamos volta, né? Uhum. Eu penso exatamente que temos que olhar para as perspectivas de passado que tentaram colocar o dedo nessa questão, mas que implicaram um processo fascista, né? Hoje mesmo eu comentei aqui dos grupos integralistas ali que compõem Aham. a discussão, uma questão, claro, da relação com a Europa, mas que implica no extermínio daqueles que não são, quer dizer, de uma imaginação do que seria a pureza, né? Acho que a gente tem vários exemplos na própria história ocidental, moderna e contemporânea. Sim, sim. Né? Acho que isso é uma questão. É Acho uma que questão bastante importante, inclusive. não é. Tem uma coisa importante aqui que Dudu perguntou, e está aqui falando no chat sobre a questão da Umbanda, não é? Eu já vou Bom, olhar para ele. deixa eu já te agradecer, então, Mitch. Obrigado, assim eu não fico aqui. Calma, fica aí um pouco, que eu ainda Não, quero fico. Só chamar que eu estou aqui, só chamar que eu estou aqui. Mas quero ouvir o Dudu, quero ouvir. Obrigado. que a questão do giro decolonial implicar necessariamente num giro epistemológico. Então, todas essas classificações, moderno, pós-moderno, e outras tantas ligadas às questões de identidade cultural, elas necessariamente precisam ser revistas. E me parece também que, dentro dessa perspectiva do grupo modernidade e colonialidade, há uma clara ação política, né? Ainda que eu já li comentários sobre, bom, tá, isso é uma coisa de acadêmicos, né? Uma discussão que se dá na academia, mas me parece que há uma perspectiva ali de ação política, ainda que eu ache que me parece que isso também está colocado por esse debate, que o que esse debate mais mostra é a nossa incapacidade ou impossibilidade, né, de falar pelo outro, né? E por isso a importância do lugar de fala. E isso significa que uma noção muito cara, talvez, aos movimentos à esquerda, né, principalmente esses que, desde a semana de 22, alguns desses autores estão envolvidos, a ideia de uma empatia com outras classes, né? Por exemplo, o Oswald de Andrade, por todo o seu passado, por toda a sua atuação, será que poderíamos considerá-lo hoje, a partir desse debate, como alguém que poderia falar, né, por outros grupos que não fossem o dele próprio? É muito complexo, não é nada fácil de resolver. Quero também voltar aqui para a questão da antropofagia. A antropofagia, obviamente, não vou aqui dizer que ela serve hoje para olhar para as questões
decoloniais, né? Essa discussão é outra. Porém, um autor como o Eduardo Viveiros de Castro vai dizer, não, acho que a Lisete até falou isso na segunda conversa, né? Há algo ali muito antes do seu tempo e que aponta para isso. Do meu ponto de vista, eu acho que é absolutamente necessário retomar as questões de antropofagia de uma forma geral. Todas as proposições do Oswald de Andrade, porque lembrem-se, a livre docência que ele tentou apresentar na USP trata exatamente do debate sobre matriarcado e patriarcado. Então, eu acho que ele tem uma perspectiva, acho que é uma inteligência, acho que tem ali uma percepção da parte dele de algo que ele vê na Europa, né? Porque vocês sabem que a ideia do canibal já está presente, né? Do canibalismo cultural, visto como uma espécie de grande qualidade positiva por causa da circulação ali no período de guerras. Isso quem vai elaborar é o Picabia, né? Vocês sabem, na revista ali, Canibale. O Oswald tem contato com isso, certamente, porque a revista Canibale é de 1920. E eu acho que exatamente a sacada é perceber que o canibalismo entre europeus, que é isso que o Picabia está falando, né? O canibalismo cultural, eu não sei mais o que é meu, o que é do outro, serve muito bem para ilustrar a desigualdade na diferença imposta pela colonização. Então, eu acho que esse que é o grande jogo da antropofagia. Lembrem-se, né, há 100 anos atrás, então essa discussão ela estava totalmente fora do lugar, ou melhor, dentro do lugar, mas de uma perspectiva bastante crítica, e talvez por essa figura tão polêmica e contraditória que é o Oswald de Andrade. Então, eu retomo o tempo todo. Antes da pandemia, eu tinha apresentado um projeto para um evento para discutir as propostas latino-americanas, para discutir desobediência, e em Londres, num evento da Tate, e eu mandei exatamente um projeto para mandar para discutir antropofagia. E eu acho absolutamente necessário, não levantando a bandeira da antropofagia, mas pensando que, historicamente, se Walter Benjamin estiver certo, né, das leituras que a nossa geração, principalmente, né, Mineirinho, fez deste autor, Sim, sim, sim. A ideia de escolher num passado que não é meu, certamente, elementos de alinhamento e de diálogo pode ser algo frutífero, né? Então, quer dizer, eu falei um monte de coisas sem definir nada, e eu acho que é isso mesmo. Nossa obrigação como pesquisadores, e o Mineirini aqui, quero reforçar, é um grande pesquisador sobre as questões do modernismo e da arte contemporânea brasileira, mas ele é um grande pesquisador ali de Bienal, eu sei disso. O trabalho dele é Muito maravilhoso. obrigado. Obrigado, Que é um obrigado. lugar central. Exatamente, porque você vê que todo o debate sobre Bienal ele está relacionado às questões do nacional e do internacional. Claro, claro, Né? claro. A crítica que se faz à Bienal de São Paulo, pelas bienais, pela Bienal de Havana, por exemplo, o grande debatedor da antropofagia é o Gerardo Mosqueira, Uhum. que vai fazer um verdadeiro rol de possibilidades interpretativas a partir da perspectiva latino-americana, que usam a metáfora da comida, né, entre outras, para exatamente fazer a crítica à Bienal de São Paulo, que pretendia fazer esse trânsito entre o que se fazia aqui e o mundo, mas que de verdade cumpria uma pauta ocidental e europeia. Bom, assunto, mas eu estava só falando que a questão de
revisar os arquivos, desconstruir, né, todas as categorias que a modernidade nos apresentou, é um projeto. Não tem resposta, mas tem trabalho de pesquisa e tentativa de construir essas outras alternativas. E aí eu queria entrar de novo na questão que Dudu apresentou, que é da necessidade do giro epistemológico. Isso significa revisar tudo e entender qual é o lugar que você ocupa, porque não é uma revisão de conteúdos. Agora nós vamos falar de arte indígena, não é uma revisão de conteúdos, é uma revisão do meu lugar de pesquisador em relação a uma história cristalizada, tentando compreender como eu e outros, né, podemos recontar ou trazer uma nova perspectiva para isso, ou inclusive trazer coisas que nós desconhecemos, que eu acho que é o que mais tem, né? O nosso desconhecimento absoluto em relação aos povos indígenas, né? aos povos escravizados aqui. Deixa eu ver aqui, Dudu escreveu. A Umbanda é um caso clássico da identificação mais do que identidade. Os adeptos estão dentro de uma matriz africana e, consequentemente, numa cultura afro-brasileira. Logo, entendem e assimilam a cultura sem uma apropriação. Dudu, quer falar aqui? Abre o seu microfone. Caio, tem como? Ah, não quer falar. Fiz minha colocação primeiro. Oi, pessoal, aqui é o Caio da galeria. Mirtz, ele disse que não quer falar, que já tinha feito a colocação, mas temos outras pessoas na fila aqui do Q&A. Então, por favor. Eu vou liberar o microfone do outro Caio, que não sou eu. Pessoal, quem quiser se identificar, né, porque a gente tem muitos bolsistas aqui das instituições parceiras, acho que é até legal, às vezes, saber de onde as pessoas vieram, porque a gente ficou feliz com essa participação maciça. Então, Caio, você já pode abrir o seu microfone. Tá aí? Dá para ouvir. Caio, a gente não está te ouvindo. Será que é um problema com o seu microfone? Porque o seu áudio já está liberado. Bom, será que a gente passa para o próximo? Eu não estou ouvindo nada. Passa para o próximo até o Caio se manifestar aqui. Tá bom. Então... Del. Sim. É nessa ordem, né? De cima para baixo. Sim, deixa eu só fazer aqui. A Regina, né? Parece que entrou com um nome diferente ali, mas é a Regina. A Regina Barbosa? Regina, pode abrir o seu microfone. Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, Mirtes. Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, primeiro eu queria dizer que tem sido um agradável incômodo, né? Cada terça-feira esses encontros, é uma pena que eles estejam se findando para o momento, porque a gente começa a tocar pontos muito interessantes e muito importantes. É lógico que eles são um pouco abrasivos, né? A gente revisitar a semana de 22, eu mandei o e-mail para vocês falando, né, do incômodo que aquela imagem oficial me causa dos artistas, né, dos financiadores, dos patronos da semana, todos homens. Oi, meu amor. Não, é que eu mandei de volta, e eu ia comentar hoje, eu te mandei de volta uma reportagem da Folha falando que aquela foto não é de 22. Eu não vi esse e-mail. Tá? Não tem mulher naquela foto. Não tem mulher, e mesmo...
E mesmo o Mário, né, como a gente fala, mesmo o Mário sendo um homem negro e gay, Mário de Andrade, ele tem passabilidade, né? É aquela coisa, ele se mistura ali, ele se mescla. Mas essas são as várias questões, né? O Minerini e você conversando, vocês trazem a questão do lugar de fala, por exemplo, que vem sendo usado muito como um cala-boca, ou eu não posso me manifestar, porque esse não é o meu lugar de fala, né? Uma autocensura vigente, em que você, por mais que participe e esteja em contato, é claro que a gente deseja que os lugares de fala sejam ocupados, porque de fato eles cabem, né? Mas às vezes impede. Eu vi isso em alguns momentos, como professora da graduação, vi pessoas, professores, colegas nossos, utilizarem isso para impedir a própria curiosidade, o interesse do estudante de se manifestar e de questionar aquilo que ele estudava, né? Então, assim, você que não é parte desse grupo, você está falando disso por quê? Porque esse não é o seu lugar, então não vai por aí. São coisas importantes que a gente precisa discutir, né? Não sei se aqui é claro, mas precisa comentar. E quando vocês falam, né, desse lugar de fala como um cala-boca, eu falo, e até deixa eu me calar, né? A questão da imagem, que me incomoda muito, porque não existem mulheres, mas existem artistas mulheres muito importantes, como você sabe, a minha pesquisa, e aí eu fui atentando já faz tempo, minhas pesquisas, elas rondam muito um universo de produção feminina, né? E a minha pesquisa do mestrado, ela fala de um vestir, uma transformação do vestir, mas que era produzida e assinada por homens, lá na Secessão Vienense. E o lugar da produção feminina é um lugar escondido, como vai acontecer em muitas oficinas, né? E aí você tem alguns nomes que aparecem, mas muitos outros que não, nessas produções, e inclusive em 22, né? Não é nenhuma pergunta, são só comentários, assim, porque são os incômodos, eu acho que essas abrasões estão cada vez mais constantes, né? As questões desses alinhamentos fascistas também, que olham para a mulher tradicionalmente como uma criatura de segunda classe, acredito eu, não sei se vocês concordam ou pensam ou pensaram a respeito, provavelmente sim, relegam essa mulher a um segundo plano e a produção dela como de menor relevância, né? Enfim, sei lá, todos esses comentários. Eu já falei que eu não me organizo bem de pronto. Comento isso. Tá bom? Então, assim, ouvi o Minerini, que faz tempo que eu não ouço, porque eu tenho um carinho enorme, e ver e ouvir você, que também faz tempo que eu não ouço, é sempre muito bom. Obrigada pela oportunidade. Um beijinho. Beijo, muito obrigada, viu, Regina? Eu queria só retomar essa questão do lugar de fala. Eu acho que, óbvio, que aqui não é um tema importante que a gente elencou para falar, mas eu acho que ele precisa ser olhado com bastante cuidado. Acho que tem que ler mesmo, a Djamila. E o que me interessa, ou talvez o que eu penso, outro dia, quando a gente estava começando a elaborar aqui as cápsulas, eu não lembro se foi o texto da Balestrin, que daí me levou a um outro texto, eu fiquei indo de texto em texto, e teve algum instante que eu fui ler alguma coisa bastante antiga, e eu comentei com a Lisete, eu falei, esse assunto nos atinge porque somos comprometidas com o debate, com uma discussão, com uma desconstrução
de histórias cristalizadas. A semana passada eu comentei isso novamente a partir da fala da Lisete, mas de verdade nós não somos as maiores violentadas desses processos. Outras figuras, né, e aí é importante a gente pensar não só no lugar de fala, mas principalmente na questão da interseccionalidade, né, porque há ali algo que cria também hierarquias dessa violência, e eu penso, né, falando com ela, eu falei, nossa, somos privilegiadas em todos os sentidos, e esse giro decolonial propõe, de fato, uma verdadeira revolução epistemológica que resulta numa revolução crítica e numa solicitação de ação, e que não, nós estamos dentro de uma limitação, né? Isso não vai impedir que a gente fale, que entre na discussão, nem nada, mas é radical assim, né? Eu acho que é importante também pensar isso. Parece que tem mais alguém aí, gente? Sim, eu vou liberar agora o microfone da Marina. Marina Matei, que é lá da Chama, não é? Tem um projeto sobre antropofagia? Isso, tá me ouvindo? Claro, pode falar. Boa noite a todo mundo. Bom, primeiro me apresentar para saberem, né, de onde eu estou falando. Eu estou aqui como bolsista da Casa Chama. Quem muito me indicou essa cápsula e fiquei bastante feliz com a indicação foi o Dig Franco, e falou muito bem de você e das aulas que ele teve com você no passado. E fiquei muito interessada porque eu não sou das artes visuais, né? Sou da música, sou cantora, atriz, diretora, trabalho mais com as artes da cena, e acho que o que eu mais me aproximo das artes visuais seja o trabalho de performance. E eu estou desenvolvendo o meu projeto de primeiro álbum, onde eu faço esse diálogo com a performance e a música, né, a partir do vídeo. E tenho estudado para a elaboração desse álbum, que é um álbum autoral, algumas questões do modernismo e das influências do modernismo depois quando desemboca no tropicalismo no futuro, e uma possível revisão, ainda como essa pergunta em aberta que está muito aparecendo aqui, né, do que seria essa revisão necessária do que antes se disse uma busca por uma arte essencialmente brasileira, né, ou que tivesse a cara do Brasil, enfim, dizendo com palavras mais minhas mesmo, assim, não vou conseguir entrar em termos muito... Isso que eu ia falar, hein? Mas nessa busca por essa identidade brasileira, mas para não me ater muito nesse ponto, que eu não tenho tanta propriedade para falar, e vendo as discussões aqui aparecendo sobre apropriação cultural, lugar de fala, algo que muito me incomoda sempre assim nos estudos de história da arte meus ou das coisas que eu vou encontrando no caminho, é a ausência, obviamente, de pessoas transvestigêneres em qualquer instância desses estudos, né? A gente, por mais que cobertos de muita violência, temos aí registros da relação com a população indígena e a população que foi trazida de África, mas a população transvestigênera é sempre totalmente apagada desse contexto em todas essas populações, né? Desde a branca quanto as outras. E eu também me envolvi num processo no fim do ano passado, de desenvolvimento de um espetáculo com outras artistas trans da América Latina, que é a Suzy Schock, da Argentina, a Delfina Martínez, do Uruguai, e o M, que é um boy trans do Peru, a convite da Outburst Américas. E foi muito interessante porque são realidades muito próximas, mas ao mesmo tempo, às vezes, muito distintas, né? E em diálogo principalmente com a Suzy, que não é uma pessoa que se identifica como branca, ela não é negra, né? Mas tem uma ascendência ali próxima das questões indígenas na Argentina, não teve uma criação cristã na Argentina, inclusive eu acho que é a única do grupo que não teve uma formação cristã, né, nesse pensamento colonizador da América Latina.
E a gente foi encontrando histórias do passado muito próximas de como a colonização foi exterminando essas pessoas transvestigêneres desde quando chegou aqui, né? Tanto a espanhola quanto a portuguesa. Como a gente tem a história de Tibira, aqui no Brasil, né? Que foi a pessoa indígena que foi colocada num canhão por ser identificada pela Inquisição como homossexual, e na Argentina, Cotita, que foi levada para a fogueira por conta do pecado nefando, que tanto diziam, né? E eu estou falando disso porque são pessoas que foram colocadas na história, principalmente Tibira, como homossexuais, mas eu trago a discussão de que uma pessoa homossexual, como a Regina colocou aqui antes, pode passar na sociedade, né? Pode ter uma certa passabilidade e não ser reconhecida como tal, né? Mas acredito que elas tenham sido reconhecidas, aí na minha leitura, pela sua questão de gênero, né? Pela sua expressão de gênero na sociedade. Mesmo que não se identificassem como travestis ou como mulheres trans ou algo assim, pessoas não binárias, a expressão de gênero delas e a feminilidade delas que fez elas serem reconhecidas e levadas à morte, né, pela colonização. E a gente vê isso sendo repetido ainda até hoje na nossa sociedade, né? Me espanta também, como a Regina, a ausência das mulheres na gravura, né? Apesar da existência delas na história. E me espanta ainda mais a ausência de pessoas trans, assim como de pessoas pretas e indígenas nessa história, apesar da existência delas, né? A gente costuma muito falar que nós, pessoas trans, nós temos muita história, mas, infelizmente, perdemos a possibilidade e agora estamos retomando a memória, né, dessa história que foi apagada. Enfim, estou falando tudo isso porque o que mais fica me inquietando nesse caminho todo, como eu não vou entrar nas questões de falar profundamente sobre o modernismo na semana de 22 com tanta propriedade, é esse lugar da revisão de talvez sobre quem está pesquisando e fazendo essa revisão, né? Porque assim como na semana de 22, como agora, a gente vê muito as pessoas, ainda pessoas brancas e cisgêneras em sua grande maioria, e principalmente de elite, compreendendo e pesquisando os efeitos do passado no hoje e como as coisas vão reverberando e o que precisa ser revisto, né? E aí eu fico me perguntando por que ainda não foi compreendido a necessidade de que outras pessoas estejam revendo essas questões, né? Porque aí eu acho que a questão do lugar de fala ou da apropriação cultural não entra no lugar, né, equivocado, como muitas vezes acaba caindo, sobre quem pode ou não pode falar sobre algo, ou o que é meu e não é seu, e criando essas barreiras de diálogo num país tão, né, pluralizado e com tantas interseccionalidades vigentes na sociedade, né? Porque eu, como uma travesti branca, realmente não posso me colocar e achar que por ser travesti eu tenho liberdade para fazer o que uma travesti preta faz em relação à sua cultura, né? Mas a gente vai encontrando esses pontos de intersecção, né? Esses pontos de diálogo. Assim como o Pajubá é um encontro de diálogo da transgeneridade com a cultura africana, assim como descobrimos o portunhol como uma língua que as travestis da fronteira entre o Uruguai e o Brasil costumam praticar, né, como inclusive uma linguagem de resistência, né, e de sobrevivência ali. E, enfim, e ao mesmo tempo é isso, não vejo essas pessoas que estão pensando, vemos pessoas pretas, vemos pessoas indígenas, vemos agora, pouco a pouco, também pessoas trans assumindo esses espaços de discussão e de relevância na sociedade, mas ainda muito pinceladas e muito colocadas dentro de uma redoma ainda de que vão trazer essa discussão, né? A pessoa trans que vai falar sobre transgeneridade, a pessoa preta que vai falar a partir do ponto de vista da negritude, e assim por diante. E que eu acredito que a gente só vai conseguir começar, talvez, a rever alguma coisa nessa estrutura mesmo, falando mais, inclusive, de sociedade,
quando a gente conseguir desmascarar um pouco, desvelar um pouco essas camadas temáticas das nossas vivências e assumir, sim, aí um protagonismo maior, né? Muito tem se discutido, e aí eu vou dizer bastante dos contextos que eu mais vivo, né, entre pessoas trans e pessoas não brancas, de que do momento onde as pessoas brancas e cisgêneras precisam também se colocar num lugar mais de escuta do que de revisão, né? Para que a gente possa ter o exercício da elaboração, né? O exercício da elaboração conjunta e não o exercício da elaboração em resposta à colonização apenas ou em resposta ao que está estabelecido enquanto discussão a partir dessa estrutura, dessa norma vigente, né? Enfim, eu não vou conseguir necessariamente chegar numa conclusão aqui, que eu acho que também para mim, né, como para vocês, uma questão em aberto. Mas eu fico pensando aqui mais nesse, não necessariamente no como ou no o que está necessário se discutir nesse momento para rever a semana de 22 que vai fazer seu centenário, mas quem está para discutir essa revisão, sabe? E para que essa revisão não seja feita novamente por um coletivo que, em sua vivência, representa o protagonismo maior que teve na semana de 22, que é o branco, cisgênero e de elite. Né? Deu para entender? Deu para entender, sim, Marina. Lá no nosso primeiro encontro, eu não lembro se você estava, assim, né, muito rapidamente eu tinha falado de algumas questões de história, né, de como compreender questões históricas, né? Então, da minha perspectiva, que eu estou falando por mim, só por mim, da minha perspectiva, o olhar histórico ele se volta para algo do interesse da perspectiva do meu lugar no mundo hoje, né? Não sei se você lembra que eu trouxe até um comentário, acho que do Rafael Cardoso, que é o presente que escreve a história. E a história não está escrita. Acho que isso é uma questão importante. A história não está pronta, ela não é um lugar morto, onde tudo foi escrito, tudo foi resolvido. Então, cada oportunidade de revisar algo que pode se transformar numa efeméride, pura e simplesmente, uma celebração um pouco acrítica, pode ser também a oportunidade de olhar para este evento do passado com um olhar a partir do interesse atual, e aí eu diria dos lugares de fala, né, de perspectivas contemporâneas que obviamente se alinham com uma ou outra questão. Então, eu acho eu acho que eu entendi o que você fala e queria só retomar uma coisinha aí que você comentou, que é da perspectiva desse grupo Modernidade e Colonialidade, há também uma outra camada que não é essa da colonização europeia, mas do processo de colonialidade que está imposto a partir da hegemonia norte-americana. Então, a gente não está falando de algo só dos portugueses, né? Estamos falando de relações desde o período da Guerra Fria. Inclusive, me parece que isso, ainda que as pessoas achem que é algo absolutamente do passado, me parece absolutamente da ordem do dia o debate sobre a Guerra Fria em elementos assim da nossa atualidade. Também um outro comentário sobre a questão da uma essência. Quem foi meu aluno aí pode falar para o Dig, ele vai lembrar. A palavra essência eu proíbo, né? Eu proíbo, eu falo, não, gente, essência não vai usar, essência é de perfume. Eu sei que eu estou sendo super tosca em comentar isso, mas, em realidade, não consigo capturar o que seria uma essência, e exatamente a ideia de uma essencialidade, ao invés de colaborar para derrubar exatamente que os outros que não estão na minha condição, seja ela qual for, compreendam
o que é a minha vida e a violência que eu sofro, dentro, obviamente, dos limites de cada posicionamento, a essencialidade, ela cria, ela não facilita essa compreensão. Eu ia fazer um comentário aqui, com a Jaqueline, nós organizamos uma exposição chamada Comigo Ninguém Pode, faz cerca de 1 ano e meio, e era a exposição surgiu, ela não só tinha artistas mulheres, mas ela discutia exatamente a questão de considerar o feminino como uma essência, e o quanto isso não ajudava numa discussão feminista, né? Eu achar que a mulher tem uma essência, e aí eu diria, todas as identidades culturais podem ser encarceradas nessa ideia de essência. Por isso que a gente estava falando do Stuart Hall, né? Que ele nos coloca problemas muito claros. Como falar no meio da globalização, né, nesses processos de comunicação, em essência? Eu acho complexo, bem complexo. Só para te dizer, né, na hora que eu disse que eu quis dizer essência, era exatamente criticando essa ideia de encontrar uma essência de arte brasileira, e principalmente por um ponto de vista majoritariamente sudestino, e que comeu muito, né, do Nordeste, do Norte, e, enfim, foi mais nesse ponto de vista mesmo. Obrigada por esclarecer. E, por fim, você falou, nossa, por que não rolou até agora? Não foi? Por que não rolou? Eu tenho 2 perspectivas, e talvez elas entrem em confronto aqui. Assim como o Minerini e como a Regina, eu acredito muito no poder da educação. Então, eu acho que há algo que não foi feito na lição de casa sobre questões educacionais. Não é? A educação ela não se tornou um espaço democrático no qual, de fato, questões como essa que você está falando pudessem ser discutidas e eu não digo superadas, mas, ao menos, debatidas e tornadas conscientes. Ao mesmo tempo, eu tenho um grande descrédito. Muitas vezes, eu tendo a pensar, principalmente em relação aos preconceitos, que o esclarecimento educacional não é o suficiente e que talvez tenhamos um problema ideológico, né? Já posto, assim, a pessoa está entendendo, ela viu, ela sacou, mas ela quer ficar naquele lugar. Aí a conversa vai para outro lado, né? O que me pega mais nesse sentido é exatamente isso, porque é muito nítido na história de como esses apagamentos eles foram feitos de maneira estratégica também. Claro. Não foi por uma superficialidade de um interesse na cultura e foi fazendo de uma forma ingênua, né? Foi por querer querendo, né? Foi por querer querendo muito, e pela manutenção dessa elite se manter no poder e de ditar o que é e o que não é arte, o que é o que não é isso ou aquilo, né? Então, é por isso que eu acho que também essa revisão, ela precisa ser feita de uma forma um pouco mais drástica, e assim como a Lisete também falou, vai precisar de violência, né? A famosa redistribuição de violência que a J. Mombassa tem trazido tanto como discussão, né? Para que a gente devolva aos ombros de quem trouxe a violência para as portas, né? Não que trouxe de um lugar só para o outro, mas, né, devolver a sua raiz, a própria violência e o próprio apagamento, né? Para que as pessoas subalternizadas na sociedade não fiquem arcando com esse problema como se fosse o nosso problema, né? Pelo contrário, que se devolva para quem violentou, para quem apagou, para quem silenciou, para quem matou, o peso de ter feito os seus atos, né? Legal, Marina, muito obrigada. Eu vou passar para a última pergunta, pessoal. Quem que era? Caio, não é? Eu vou liberar o microfone Obrigada, do viu, Marina? Caio. Obrigada aí, Minerini. Obrigada. Obrigado. Caio, seu microfone já está liberado. Cerco coreográfico, é o Caio. Isso. Agora vocês me ouvem? Sim, perfeitamente.
Olha, que beleza. Boa noite a todas, todos e todos. Eu sou o Caio, estou aqui como bolsista do grupo de voluntários da Casa do Povo. Então, eu fui chamado pela Mai, que é uma das frentes lá do grupo de voluntários e voluntárias e voluntários, para estar aqui e, enfim, tem sido bom todos esses encontros. A semana ela tem uma marca importante na minha trajetória e aí estar aqui também é uma maneira de rever e retecer o meu próprio percurso artístico. Eu sou artista do corpo, trabalho com performance, dança e teatro. Marina, sua fala foi maravilhosa, muito obrigado. E eu concordo muito com o que você fala. Eu acho que é por aí mesmo. E aí o que eu queria trazer, que a Mirtz, eu entendo quando você fala desse giro epistemológico e tal, e que não se trata de uma coisa de conteúdo, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha nesse sentido, entende? Porque eu acho que é também assim, entende? No sentido de que eu acho necessário pôr em relação coisas que existiam, entende? E que existiam. Eu trouxe a coisa da Madame Satã, que é uma artista transvesti, gênero, eu não sei, mas eu consigo olhá-la dessa maneira e que ela é contemporânea desse pessoal todo. Enfim, tem outros também e outras, a Maria Lacerda de Moura, assim, que é uma educadora também maravilhosa e que na própria época questionou os próprios movimentos feministas que brigavam pelo direito de voto, e ela achava que isso era uma problemática importante, mas uma problemática menor, porque ficava restrito a algumas mulheres, as mulheres brancas e tudo mais, que queriam esse direito ao voto, ao trabalho também, porque as mulheres negras e indígenas sempre estiveram trabalhando. Então, ela, contemporânea desses modernos todos, estava também falando disso, e isso é uma coisa que eu sinto falta, de pôr a relação, porque aí a gente fala, a gente pode até encontrar novas palavras e tudo mais, mas parece que não move muito, entende? Quando você põe em relação. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui mesmo, para a gente entender a violência, que é o monumento da bandeira, entende? Que é uma homenagem a assassinos e estupradores, a gente precisa recorrer à imagem do Mussolini para falar: ia ser muito estranho andar no Ibirapuera com uma estátua do Mussolini, entende? Só que a gente anda no Ibirapuera com uma estátua dos bandeirantes, entende? Que são isso, assim. Então, eu sinto falta disso, assim, porque, como a Marina falou, é um processo de apagamento.
E aí eu acho que parte desse giro epistemológico é também entender que os conteúdos eles estão em outros lugares, e aí o livro é muito importante, eu acho muito importante, mas que tem muita coisa que está em... Isso, anda no Ibirapuera com a estátua do Pedro Álvares Cabral, também, o descobridor e desbravador. Assim, a gente vai fazendo isso, mas voltando, assim, também como é que a gente entende que os conteúdos eles vêm de outros lugares, vêm de tradições orais, de músicas, de objetos domésticos mesmo, como é que essa história ela é contada de uma outra maneira. Assim. Tem uma parada que eu acho que é muito, muito bonita, que é dentro do projeto nacionalista do Vargas, quando ele autorizou a criação das escolas de samba, e aí que os enredos eram justamente para contar a história do colonizador. Em contraposição a isso, os naipes de bateria eram das escolas, você reconhecia os naipes porque elas tocavam no ritmo do santo da sua escola. Ou seja, havia uma inteligência, uma comunicação que se dava de outra maneira. Assim. Então, isso é o que eu me pergunto. Como é que a gente põe em relação essas tantas histórias que estão aí e que ainda são postas no subterrâneo, que ainda são silenciadas e que ainda tentam apagar e que a gente não deixa apagar, porque e a da Jota também, eles combinaram de matar a gente e a gente combinou de não morrer. É isso. Boa. Muito obrigada, viu? Caio, eu queria fazer um comentário só, né? Bom, agradeço aí o teu comentário, agradeço que essa questão você colocou na outra semana, achei bastante importante. Eu sou uma defensora dos processos de pesquisa na universidade, fora dela também, né? Mas eu acho que é possível criar espaços críticos, né, e de pesquisa dentro da universidade. E eu acho que se é que alguns de nós que estão nesse lugar privilegiado da universidade e querem se engajar nesse debate, né, algo a se cumprir é exatamente proporcionar esse tipo de revisão do ponto de vista da história e da historiografia, trazendo, e isto é possível, né? No campo da história hegemônica mesmo, você vê situações desse tipo, da história hegemônica mais crítica, né? Você vê situações desse tipo, de trazer à tona indivíduos, eu diria, por exemplo, o trabalho do Carlo Ginzburg, né? De trazer histórias de indivíduos que não puderam escrever sua própria história, cuja cultura era baseada na oralidade, e que há todo um esforço metodológico para ver no que sobrou, né, da violência em relação àquela determinada cultura. Quer dizer, o documento produzido pelo vencedor, pelo destruidor daquela cultura, olhar para esses documentos e tentar dali tirar o que é possível tirar, né? Não dá para tirar tudo, porque tem coisas da história, conteúdos, situações, fatos que estão perdidos. Isso é a limitação, né? Mas é possível, num esforço de cavocar, né, o passado e tentar buscar dele
às vezes de maneiras metafóricas. Eu não vejo nenhum problema de falar do Mussolini, porque se a gente está num processo educacional, muitas vezes eu falar de algo que está aqui na tua cara, a pessoa não compreende, por uma questão de distanciamento. No entanto, se eu falo de algo do passado, inclusive distante, eu posso criar aproximações. Pelo menos eu, como professora e como pesquisadora no campo da história, penso que isso é possível. Mas o que eu queria aqui também apontar é que as formas narrativas são múltiplas, são muitas também. Né? Então, quando eu faço uma pesquisa ou quando eu tento trazer algo que sofreu esse apagamento do ponto de vista histórico para o momento atual, para o debate atual, eu penso também que eu posso usar dessas estratégias e tenho que pensar nessas formas narrativas também. Acho que é isso. Te agradeço pelos comentários, agradeço pelo comentário da semana passada ou da semana retrasada, né? Essa questão de como as populações negras, né, foram apagadas dessa grande história da música popular, por exemplo, né, dentro dos recortes realizados. Isso pode ser retomado e deve ser. Acho que é isso. Muito obrigada. E acho que, eu não sei se você queira falar mais alguma coisa, Caio, eu quero agradecer a presença de todos e anunciar que logo estaremos comunicando, entrando em contato com vocês para a próxima cápsula. Muito obrigada, Minerine, obrigada, Caio, quem se manifestou e quem não se manifestou também, quem escreveu aqui pelo chat, quem mandou questões. E a partir de amanhã a gente está também enviando esse material e, claro, podem continuar se manifestando, né, se tiverem esse interesse em dar continuidade para o debate. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a Jaqueline, a galeria, pela oportunidade maravilhosa de poder trazer questões que a mim interessam, a Lisete também, né, no nosso debate, nas nossas pesquisas, e agradecer aqui o apoio que o Caio Aguiar deu a toda a efetivação aqui do trabalho. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada, boa noite.